No dia de hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens que vão continuar por todo o mês de dezembro e que particularmente nesse domingo tem o título de Ausências e Presenças. Como você pode ver aí nessa imagem que está aparecendo para você, hoje à noite nós vamos falar sobre a presença que não pode faltar. Pela manhã, quando eu falei sobre as ausências mais sentidas da experiência humana, a partir do texto de Gênesis capítulo 2, eu tentei demonstrar a partir da palavra de Deus que quando falta sentido ou propósito na vida, quando falta relacionamentos significativos, quando falta construção de contextos produtivos, realizadores na vida, a gente tem uma sensação, uma percepção contínua de que algo está faltando, existe uma ausência muito sentida, ou vários tipos de ausência muito sentidas, que tornam a vida entediante, que tornam a vida entristecida, cheia de vazios, exatamente aquilo que infelizmente tem sido uma característica dos dias de hoje. Quando nós entendemos que o sentido e o propósito da nossa vida é para o louvor da glória de Deus, porque fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Quando conseguimos compreender que Deus nos coloca por meio de relacionamentos a partir da família, para que as pessoas não sejam necessariamente a fonte da nossa felicidade, mas sejam meios da nossa felicidade, por meio dos quais Deus possa nos abençoar. E quando nós entendemos que, à medida em que, por exemplo, Adão e Eva foram colocados no jardim para cultivar e guardar, o trabalho, a realização, a criatividade, aquilo que nós construímos na vida é mais do que um meio de sustento, é um meio de realização pessoal, nos dá e nos faz bem, nos sentir produtivos. Então fica muito claro que a pergunta grande que se faz é, diante de tantas ausências que podem acontecer quando estas coisas não estão postas na nossa vida, qual é a única presença, essa sim, que se faltar pode destruir a vida de alguém? Qual é a presença que não pode faltar, como você está vendo aí nessa imagem? 3 pensadores tentaram dizer que esta presença que não pode faltar é uma presença que tem por nome, ou que lhe foi dado o nome Deus, mas que na verdade ele não existe. Quando Freud, Marx e Nietzsche, os chamados mestres da suspeita, aqueles que em determinados momentos da história lançaram dúvidas sobre aquilo que parecia estar posto na mente das pessoas, que Deus existe, e começaram a lançar uma certa desconfiança que talvez ele de fato não exista, e as razões para que ele seja crido, pensado, confiado, criado pelo ser humano, são na verdade razões que não têm nada a ver com uma revelação dele, com uma existência dele, mas com algo que o homem cria, um Deus à sua imagem e semelhança. Quando isso acontece, uma grande suspeição se instalou na maneira das pessoas pensarem, de modo que muitas vezes precisam provar ou tentar provar naquilo que elas não acreditam existir. Foi Freud que disse que a ilusão acerca de Deus é uma ilusão que deriva de uma necessidade de nós atendermos a desejos inconscientes de algo que nos proteja, que seja maior do que nós. É como se nós projetássemos para uma figura divina aquilo que nós não conseguimos achar nem construir no mundo. Quando Nietzsche diz que Deus morreu e que, na verdade, quando Deus morreu, fomos nós que matamos Deus na medida em que fizemos dele algo que não existe, que na verdade não pode atender todas as necessidades, daí, segundo ele, as multiplicidades de religiões. Quando Marx fala que, na verdade, Deus é uma criação capitalista para que você possa submeter-se a determinados padrões de comportamento, de produção de capital, para que então você esteja subordinado a uma classe superior, você como um proletário, um trabalhador, todas esses pensamentos, esses postulados, colocaram em xeque se a presença que não pode faltar seria Deus. Mas como nós vamos ver hoje, de fato, a presença que não pode faltar e que estrutura a vida humana, e que é tão notória e clara quando nós celebramos, por exemplo, a cada fim de ano, a vinda do Redentor, a vinda de Jesus Cristo, sem dúvida alguma essa presença que não pode faltar é Deus.
E nós vamos buscar amparo na Escritura, naquilo que a Escritura nos revela acerca dessas verdades, num dos textos ou num dos livros mais ácidos, mais pessimistas, por incrível que pareça, que a Bíblia tem, que é o livro de Eclesiastes. Quando o pregador, Salomão, depois de na sua juventude ter demonstrado tanto fervor para com Deus, tanta alegria em conhecer e crer e confiar e servir a Deus, ao fim da sua vida, parece que desgastado pelas muitas lutas e embates que ele tinha passado, pelas muitas coisas que ele tinha buscado, desejado e conseguido, ele chega à conclusão que tudo é vaidade, que é vaidade das vaidades e que nada tem valor. E é justamente no texto final da sua escrita do livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do verso 9, que nós vamos ler a palavra de Deus nesta ocasião e a partir dela orarmos e pedirmos a Deus que nos fale ao coração naquela presença que não pode faltar na vida de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Leia, portanto, comigo Eclesiastes, capítulo 9, a partir do verso... Eclesiastes, capítulo 11, a partir do verso 9. Vamos ler juntos? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a tua juventude e a primavera da vida são vaidade. E agora o primeiro versículo do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Que Deus abençoe a sua palavra, que acabou de ser lida. Vamos orar juntos? Ó Pai amado, nós não saímos de casa nessa ocasião para ouvir um homem falando conosco acerca da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, a voz da presença que não pode nos faltar, da presença do Senhor neste lugar, no nosso coração, revelando por tua palavra a tua vontade e o teu caráter, iluminando a nossa mente pelo teu Espírito, naquilo que precisamos e podemos compreender da tua palavra. Pai, toma conta agora deste lugar, toma conta do coração de cada um de nós, daqueles que estão participando do culto à distância, pela internet, pela TV, que o Senhor possa, a cada um de nós, falar profundamente ao coração e nos mostrar a presença que não pode nos faltar. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Como eu falei, o livro de Eclesiastes foi escrito na parte final da vida de Salomão. Talvez nenhum outro rei de Israel ou de qualquer outro lugar, de qualquer outro reino, é símbolo de tanta sabedoria, de tanta riqueza, de tanta projeção, de tanto esplendor como Salomão. O próprio Senhor Jesus, quando quer fazer um comparativo em Mateus capítulo 6, sobre a glória, diz assim, nem mesmo Salomão, usando Salomão como um parâmetro de algo glorioso, tão glorioso que conta-nos a história que reis e rainhas vinham de vários lugares do mundo para, convergindo em Jerusalém, ouvirem dos lábios daquele homem a sabedoria, verem o esplendor do seu reino e a sua glória. Nem mesmo no tempo do rei Davi, Israel se expandiu tanto quanto um reino e fez acordos comerciais e se enriqueceu tanto quanto no período em que Salomão estava no trono. Nós conhecemos um pouco da história dele porque logo no início do seu reino, quando ele
roga a Deus, ou Deus dá a ele a condição, o direito, a oportunidade de rogar a Deus e pedir algo para que ele pudesse ter no seu reino. Ele não pede riqueza nem poder, ele pede sabedoria. E a Bíblia diz que Deus concede a Salomão sabedoria e todo o restante daquilo que ele não pediu. E nós vemos que, de fato, no início ele é um homem que, assim, transborda sabedoria e temor a Deus. É um homem que começa reinando muito bem. Mas dois grandes equívocos da vida de Salomão acabam desviando Salomão para um caminho de desagregação. Ele tem para si e toma para si, alguns dos quais, produto dos acordos comerciais que ele fazia com as nações, várias mulheres. Salomão é tido como alguém que na antiguidade era o homem que teve o maior contingente de mulheres à disposição dele. Algumas delas faziam parte dos acordos comerciais, eram princesas, rainhas de outros reinos, outras eram simplesmente concubinas, de modo que calcula-se que se Salomão quisesse ter a cada noite uma mulher na sua cama, lhe faltariam dias no ano. Ele multiplica para si mulheres, e com as mulheres ele multiplica para si perspectivas de vida diferentes, porque cada mulher daquela vinha de uma cultura e de uma religião diferente, que muitas vezes nas alcovas, nos momentos de intimidade, transparecia para aquele homem os seus valores, as suas convicções, as suas concepções de vida, e de alguma forma desviavam aos pouquinhos o coração de Salomão do temor ao Senhor. Junto a isso, Salomão, à medida que enriquece, fortalece o seu reino, e diz o texto que foram as mulheres e os cavalos, referindo-se ao poder do seu exército, que significaram a ruína de Salomão. Ele se torna poderoso, muitos carros, muitos cavalos, muita força bélica fazia com que Salomão não temesse nenhum outro reino naquela ocasião do seu reinado. Aquilo que parecia ser tão claro para aquele jovem sábio no início, foi, à medida que o tempo passando, sendo esquecido. Era que o prazer e as coisas que ele buscava na vida, e a independência e a autossuficiência que aquele exército e que aquele poderio bélico parecia lhe dar, de fato não lhe traria alegria e felicidade. Se você tiver a oportunidade de começar a ler esse livro de Eclesiastes, que eu considero um dos livros mais importantes da Bíblia, você vai ver que logo no capítulo 2 de Eclesiastes, a partir do verso 1, Salomão vai mostrando, contando em retrospectiva, uma série de experiências que ele teve, de descaminhos que ele chama das vaidades. Esse termo vaidade, é a tradução da palavra vazio em hebraico. Portanto, do vazio das coisas, do oco das coisas, da ociosidade, do não lugar, da não presença das coisas. E ele fala então no capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 11, das coisas que ele possuiu. Ele diz assim, olha, eu empreendi grandes obras, capítulo 2, verso 4, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardim, pomares para mim, nestas plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Eu amontoei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Tudo quanto desejaram, verso 10, os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas essas minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e quando avaliei como tinha sido o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que a minha conclusão é que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol por causa dessas coisas. Logo depois,
ele vai para uma outra esfera da sua vida, quando ele busca na sabedoria e no conhecimento uma completude, uma presença que não podia lhe faltar. Ele diz então no verso 12: então eu passei, depois de tudo isso, ou simultaneamente a tudo isso, a considerar a sabedoria e a loucura. Vi que a sabedoria, verso 2, verso 13, desculpa, é mais proveitosa do que a estutícia. Pelo que eu disse comigo mesmo, verso 15, como acontece ao louco, também acontece a mim. Como acontece ao estulto, assim me sucede. Porque eu busquei mais a sabedoria. E aí ele fala, morre o sábio, verso 16, e da mesma sorte o estulto. Pelo que, aí ele conclui no verso 17, aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que eu fiz debaixo do sol, porque tudo é vaidade correr atrás do vento. E aí, num terceiro e último momento, ele vai então atrás de suas realizações, do trabalho que ele fez. Então, no verso 18, ele diz: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o ganho que eu havia de deixar seria um ganho para quem viesse depois de mim. Me empenhei, verso 20, por todo o meu coração, se desesperou por todo o trabalho com que eu me afadiguei debaixo do sol, e vi que tudo isso era vaidade da vaidade. Era essa a conclusão de Salomão. Ele buscou então na sabedoria e no conhecimento e não encontrou a presença que não lhe podia faltar. Ele buscou nas posses e realizações a presença que não poderia faltar e não foi suficiente. Ele buscou nos prazeres do mundo aquilo que poderia lhe trazer contentamento, distração dessas lutas da vida, e isso não lhe trouxe contentamento. Chega então a um ponto que Salomão diz assim: olha, tudo é vaidade, e não há sentido algum. E se você parasse a leitura a partir desse momento, ou neste momento, você então chegaria à conclusão que de fato Deus morreu na vida de Salomão, como Nietzsche falou. Que de fato ele buscou uma ilusão e Deus era apenas um pretexto para ele se tornar essa pessoa que ele estava se tornando. E que na verdade ele fazia parte de um propósito que não entendia e que ele buscava encontrar e preencher o vazio do seu coração, mas tudo tinha sido inútil. É nesse ponto então que as constatações de Salomão se encontram no final do seu livro com uma verdade que revela exatamente aquela presença que não lhe pode faltar. Se você tiver a oportunidade em outro momento de ler esse livro por inteiro, é um livro muito interessante, 12 capítulos, você vai chegar ao ponto que no final deste livro, a partir do capítulo 11, Salomão começa a falar, diante daquelas constatações, o que é que deveria ser então o procedimento sábio dele, para que ele não se tornasse alguém embevecido pelo sucesso, pelo poder, pelo prazer, pelo status, pela celebração, pelo entretenimento na vida, pela vã vaidade da vida. O que é que ele deveria, ou como ele deveria proceder para voltar a ter um coração sábio? E aí ele compartilha conosco sobre a presença que não pode faltar. Em primeiro lugar, ele demonstra que a presença que não pode faltar é a verdadeira fonte de uma alegria perene, de uma alegria contínua, de uma alegria constante. Ele diz assim: alegra-te, está no imperativo, está como uma ordem. Ele diz não como uma concessão ou como uma opção, mas ele diz: alegra-te, jovem. E ele se dirige aos jovens, meio que numa reminiscência de quando ele era jovem, e se ele tivesse aprendido essa lição, como seria diferente. Talvez ele estivesse ecoando aqueles versos daquela música bonita de antigamente que dizia: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. E aí ele lembra isso e diz: jovem, alegre-se. Alegre-se em quê? Alegre-se na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da mocidade. E repete na poesia hebraica: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Em outras palavras, ele está dizendo que existe sim uma alegria, existe sim uma satisfação, uma busca por aquilo que a vida de bom pode dar e que existe sim motivos para que você aproveite a vida. Mas veja que no final do versículo ele coloca o limite para isso. Ele diz assim: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas.
Em outras palavras, o limite da alegria da vida está na exata proporção daquilo que não fere ao caráter, à santidade e à vontade de Deus para a sua vida. A satisfação plena como um fim em si mesmo, essa busca pela alegria, pelo preenchimento de coisas que podem satisfazer ao coração humano, estabelecem ou são estabelecidas dentro de um limite. É desde que, levando em conta, até que não venha a desagradar o teu Criador, porque Ele te pedirá contas. Haverá um dia em que eu oferecerei a Deus a minha vida, e direi a Deus o que eu fiz dela, e Deus avaliará se eu tive coração sábio ou coração cheio de vaidade, para aproveitar as coisas boas da vida para a glória do nome dEle, ou não. Ele me pedirá contas, porque Ele é o meu Criador, Ele é o alfa que cria a minha vida, Ele é o ômega que recolhe a minha vida, Ele dá a minha vida, Ele toma a minha vida. Eu vim do pó, ao pó voltarei, mas eu também sou espírito, e ao espírito e diante de Deus eu me apresentarei. O que Salomão estava constatando ali é o que João Calvino, depois de muitos anos, diz assim: que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e cada um de nós é, desde o ventre materno, capaz de criar ídolos que tentem satisfazer o coração humano. Ken Sande, falando sobre essa capacidade humana de ter as coisas boas da vida, mas torná-las em ídolos, sem levar em conta o Criador, diz as seguintes palavras: em termos bíblicos, um ídolo é alguma coisa que não Deus, na qual dedicamos ou para a qual dedicamos o nosso coração, a qual nos motiva a viver, acordar de manhãzinha com alegria e desejo de viver, e que nos controla ou governa, e de certa maneira a quem nós servimos. Se você olhar direitinho, você entende então que esse coração humano, que é capaz de fomentar ídolos, é um coração que exclui da sua vida a presença que não pode faltar. Da mesma maneira que o movimento inverso é verdade. À medida em que essa presença que não pode faltar é centralizada no coração humano, esses ídolos que tentam dominar nossas emoções, nossas escolhas, nossas razões, são expulsos da nossa vida. Porque aquilo que não pode faltar torna desnecessário qualquer coisa que pode faltar. O tema dessa mensagem, a presença que não pode faltar, poderia também ser tido como a exclusividade de Deus para preencher o coração humano. Porque é exatamente isso que está sendo dito. É que quando Deus preenche o coração humano, todas as outras coisas, por melhores que sejam, por mais satisfatórias que sejam, por mais produtivas que sejam, por mais encantadoras que sejam, por mais fascinantes que sejam, elas podem, no máximo, ter um papel de coadjuvante, como um meio para nos dar certas alegrias na vida, para que Deus as use para a nossa satisfação, mas jamais como centro da nossa vida, porque a presença que não pode faltar e que nos conduz a uma alegria perene e contínua é a presença de Deus, é a presença do Criador. É quando Deus se torna a referência maior da nossa vida. Quando nós temos um viver teorreferente, um viver que tem Deus como a referência. E passamos a viver só lhe deu glória, para a glória de Deus. E Deus então satisfaz o nosso coração com aquilo que nós damos glória a Ele. Talvez uma das cenas mais gloriosas do cinema, de muitos anos atrás, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, é o filme Carruagens de Fogo, que conta a história de um atleta cristão que vai à Olimpíada e não vai para a competição final da prova de 100 metros rasos, a prova rainha do atletismo olímpico, porque cai num domingo. E ele, como um cristão bastante convicto de que o domingo é dia do Senhor, ele não queria, naquela época, imaginar-se correndo naquela corrida para a sua própria glória. E ele não teria glória se a glória de Deus, pela quebra do mandamento de santificar o dia do Senhor, não tivesse em primeiro lugar.
E há um trecho do filme que é muito curioso e muito interessante, que na verdade é um resumo de toda a ideia do filme. É quando ele, explicando para o seu concorrente direto, que vai para a final, porque quando ele se omite, quando ele decide não ir, este que estava em segundo lugar acaba concorrendo, ele vai explicar àquele da sua própria equipe por que não ia correr. E ele disse assim: para mim, a única satisfação que vale a pena na vida é a satisfação que vem a glorificar a Deus, porque eu vivo soli Deo glória. É óbvio que quando você me escuta nessa história, e aquilo que eu estou até agora expondo no sermão, assim como o escritor imaginou que algum leitor teria a sensação, você certamente pode pensar: mas então quer dizer que a vida do cristão é uma vida anódina, inodora, sem cheiro, sem cor, sem brilho? Você quer dizer então que não há prazer na vida, que a vida do cristão tem absoluto ascetismo e não há nada na vida que a gente possa aproveitar porque tudo é vaidade? Não. E para responder isso, ele vai então ao verso seguinte. E então no verso seguinte, diante da possibilidade de que alguém pudesse pensar: então já que eu vou ter que prestar contas a Deus, não vale a pena nada que eu fizer na vida, ele então diz, no verso 10, afasta, pois, afasta, novamente no imperativo, exclui, tire do centro do seu coração a tristeza e o desgosto, e remove da tua carne a dor, por teres que fazer essa decisão. Por quê? Porque a juventude e a primavera da vida são passageiros, são vaidade, um dia acabam. Em outras palavras, ele está dizendo que não apenas a alegria perene só vem no coração humano quando Deus é o centro, como também o sentido maior da vida só vem ao coração quando Deus é o centro. Ela é a presença que não pode faltar. Não é algo que vai e volta, não é algo vaidoso, mas é algo que permanece conosco. O Richard Case salienta que a idolatria é extremamente sutil, meus queridos irmãos, e penetrante ao coração humano. Ele diz assim: toda sorte de coisas são ídolos em potencial. Depende somente das nossas atitudes e ações concernentes a elas. Idolatria pode não envolver negações explícitas da existência de Deus feitas por você, ou do caráter dele revelado na Escritura. Ela pode vir também, e preste bem atenção, por meio de um afeto excessivo a algo que é em si mesmo perfeitamente lícito. Um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói, qualquer coisa que você possa atribuir a ele a perenidade e a satisfação que você só obtém da parte de Deus. Daí porque é tão sutil o risco que nós temos de nos abestalhar com a vida, e ao invés de aproveitar o que a vida tem, fazer da vida um fim em si mesmo, naquilo que nós buscamos nela prazer. Ele então diz: se você sente esse peso, de que você vai ter que abrir mão disso, de que você vai ficar muito triste, que vai ficar sem graça, que a vida vai perder sentido, se você abrir mão disso, afaste, pois, do seu coração o desgosto e remova da sua carne a dor. Porque, deixa eu lhe dizer, tudo, inclusive a juventude e a primavera da vida, são vaidade, vão passar de uma forma ou de outra. João Calvino novamente nos diz o seguinte: o mal dos nossos desejos necessariamente não repousa no que queremos, mas da intensidade do que desejamos. Em outras palavras, desejar ter um bom padrão de vida, ok. Desejar tudo que você gostaria de comer na vida, saborear na vida, ver com os seus olhos, ok. Mas talvez a intensidade com a qual você coloca toda a sua paixão, o seu desejo, a sua vontade, tudo aquilo que você está disposto a abrir mão para obter isso, tudo aquilo que você morreria se não tivesse, talvez está se tornando no lugar de Deus a presença que não pode faltar na sua vida. E aí
Vale a pena ouvir a interpretação ou a advertência de Jesus quando diz sobre o dinheiro, um desses aspectos, quando diz assim, não podeis servir a Deus e às riquezas, porque ninguém pode servir a dois senhores. E aí nós poderíamos estender esse conceito e dizer assim, você não pode viver para Deus e para os seus prazeres, para Deus e para as suas realizações, para Deus e para as suas atividades, para Deus e para as outras pessoas, a ponto delas se tornarem a presença que não pode faltar na sua vida. Este lugar e esta presença pertencem exclusivamente a Deus. Um autor disse que Deus na vida de um cristão é como a coluna dorsal na vida de um homem, do corpo de um homem, de um ser humano. E se nós pararmos a entender isso aí, nós vamos realmente compreender que é possível que eu tenha, ou que eu perca partes do meu corpo e possa sobreviver sem elas, mas quando na minha coluna dorsal um mal se instala a ponto de eu perder toda a capacidade, a força, a estrutura, o sustentáculo da minha vida, eu me torno uma massa amorfa, sem força e sem vigor, sem mobilidade e sem prazer. Assim é Deus na nossa vida. Finalmente, depois de Ele dizer, alegra-te, depois de Ele dizer, afasta, então Ele diz, lembra-te. Veja, são 3 verbos que estão iniciando esses 3 versículos. Ele diz primeiro, alegra-te, a concessão de Deus para a alegria e para o prazer na vida. Mas se isso for tão importante que se torne um fim em si mesmo, afasta. E ao alegrar-se e afastar, lembre-se. Lembre-se de quê? Diz o verso 1 do capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Ele não diz, se vierem depois os maus dias, mas quando, porque eles virão. Quando vierem os maus dias, antes que eles venham, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque eles chegarão e haverá um dia em que não haverá neles prazer algum. Alegra-te, afasta, lembra-te. Veja que ele começa do estado em que eu sou atraído a estar e a fazer, alegrar-me. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser alegres, todos nós queremos satisfação na vida. Eu não conheço ninguém que diz assim, rapaz, eu quero ter uma vida desgraçada. Eu só quero ter dor e sofrimento. Eu só quero ter tristeza e problema. Eu não conheço ninguém que seja mentalmente saudável e que diga assim, eu quero ter uma vida desgraçada. Todos nós partimos do pressuposto que nós queremos ser felizes na vida, alegres na vida, ter boas experiências da vida, ter um bom repertório de boas lembranças da vida. E é a partir disso que o sábio Salomão parte. Ele diz, tudo bem, alegre-se, mas afaste do seu coração a tristeza que é decorrente de fazer dessas coisas um fim em si mesmo, porque elas são vaidade. E nesse processo de se alegrar e afastar, lembre-se em absoluto sentido de quem ou de onde você veio. Você veio do seu Criador, e é muito proposital, muito proposital, que Deus seja chamado aqui por Salomão de o Criador, a origem de todas as coisas, porque nos remete àquilo que nós falamos pela manhã, quando começamos esse sermão duplicado, esse sermão de 2 partes. Quando eu falei sobre a necessidade do homem encontrar em Deus o sentido maior e mais profundo e o propósito mais realizador de vida. É porque nós somos criados para isso, para o louvor da sua glória. Lembra-te do teu Criador enquanto é tempo. Nos dias da tua mocidade, é mais ou menos assim, enquanto é tempo. De modo que se você conheceu o Senhor já com mais idade, talvez a sua mocidade não foi tão bem aproveitada, mas ainda é tempo de você lembrar-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A presença, portanto, que não pode faltar, tudo que você não pode deixar de ter, tudo que você não pode deixar
que você pode abrir mão, que você não precisa reter na sua mão como algo que pode lhe dar a extrema felicidade e o prazer da vida, é a presença do Criador na sua existência. Ele estrutura quem você é, Ele dá significado à sua vida, e Ele responde à pergunta: qual é a presença que não pode faltar? A presença que não pode faltar sou eu na sua vida. É essa a resposta que Ele lhe dá. Jesus coloca de outra forma nos evangelhos, quando Ele diz assim, que Deus requer de nós somente algo, um algo, e único algo, só isso. Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. O centro, não a periferia, o principal, não o resto, a essência, não apenas a forma e a aparência, o conteúdo e não apenas aquilo que os outros veem. Eu sei que você já deve ter visto em algum vídeo da internet ou em alguma história a ilustração com a qual eu encerro o meu sermão de hoje. Dizem que certa vez um professor quis mostrar aos alunos o que era essencial e o que era secundário na vida. O que deveria estar em primeiro lugar na vida deles, deveria ter prioridade, e o que não deveria ser primeiramente buscado, primeiramente feito e assim por diante. E então ele pensou que a melhor maneira de fazer isso era pegar um grande jarro transparente e colocar sobre a mesa da sua sala de aula, com várias pedras de vários tamanhos e formatos, e convidar os alunos a tentar colocar o máximo de pedras que estavam ali disponíveis sobre a mesa dentro daquele vaso de vidro. E alguns começaram a pegar as pedrinhas menores e as pedrinhas que pareciam ser mais fáceis de colocar, e começaram a colocar, e o vaso começou a ser preenchido, até que as pedras maiores começaram a ficar por último, e as pedras maiores começaram a ter dificuldades de serem postas no vaso, porque o espaço já estava preenchido, e não havia como quebrar as pedras, e então elas já eram grandes o suficiente para tentar ocupar o espaço dentro daquele vaso. E quando então ficou claro que todas as pedras não caberiam naquele vaso, então ele pediu para que o vaso fosse esvaziado novamente sobre a mesa, e então ele começou como deveriam eles ter começado. Ele pegou a pedra maior e colocou primeiro, depois ele colocou a segunda pedra maior, depois ele colocou a terceira, e foi numa escala decrescente de tamanho, colocando aquelas pedras. E quando a borda já estava por cima e quase não cabia mais, então ele deu uma mexida, e então as pedras foram se arrumando dentro do vaso, e as pequenas foram se encaixando nos espaços entre as grandes, e então o vaso ficou completamente cheio, e não sobrou nenhuma pedra do lado, porque as pedras maiores e mais importantes, a que deveriam ocupar mais espaço e que não poderiam ser quebradas, desmembradas ou divididas, foram primeiro colocadas. Salomão está nos convidando, queridos irmãos, para preencher o nosso vaso com as pedras maiores. E existe uma que precisa estar em primeiro lugar, porque ela é a maior de todas, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser dividida. As outras se encaixam nela. Ela não se encaixa nas outras, porque ela é o centro da nossa vida. E esta ilustração nos revela qual é a nossa prioridade. A nossa prioridade é que Deus tenha o primeiro lugar na nossa vida. E sabe de uma coisa? Quando nós erramos isso, e nós frequentemente erramos, viu? Amanhã talvez você erre sobre isso, talvez amanhã eu erre sobre isso. Vou começar meu dia e a minha semana, vou fazer uma conta e dizer assim: eu tenho poucas coisas, ou melhor, eu tenho muitas coisas para fazer ainda em 2018, em pouco tempo que me resta. Então eu vou fazer uma lista enorme de atividades, uma agenda super cheia de coisas. Dizem que o período do ano mais estressante, mais cansativo, em que as pessoas ficam mais agitadas, deveria ser o período em que as pessoas se dedicassem a menos coisas, mas as pessoas se dedicam a mais coisas. Você não dá conta de ir a todas as confraternizações, ir a todos os lugares, comparecer a todos os eventos, fazer todas as coisas. Parece que o calendário de 31 parece uma contagem regressiva que vai lhe impondo pressão, e você então vai enchendo o vaso de muitas coisinhas. E aí o que é fundamental não está lá dentro. Eu lhe convido a fazer o inverso.
E sabe o que acontece? É que quando você não aceita esse convite que eu estou fazendo em nome de Deus, porque é Deus, na verdade, que Ele convida, quando Ele diz, alegre-se, mas afaste, e lembre-se. Alegre-se, mas afaste, e lembre-se. Sabe o que acontece? Ele pega o vaso inteiro da sua vida, com as mãos pelo lado de fora, e dá umas sacudidas, para reajustar suas prioridades, para fazer com que as coisas venham para os devidos lugares. E essa mão de Deus não é uma mão de juízo, porque Ele não está quebrando o vaso, Ele está sacudindo, fazendo aquilo que nós chamamos de freio de arrumação. Isso às vezes vem por intermédio de uma doença que abate sobre nós e que nós pensamos assim, de que valeu tudo o que eu fiz se agora eu estou no leito de dor. Ou às vezes pela perda de alguém com quem a gente deveria ter aproveitado muito mais a vida, e a gente olha e diz assim, como eu fui tão tolo de não aproveitar essa vida dessa pessoa. Ou das oportunidades da vida, da vitalidade da vida, da oportunidade de se vir a Deus enquanto é jovem, enquanto se tem tempo, enquanto se tem oportunidade, enquanto se tem chance. E Deus então só sacode aquele vaso, e as pedras têm que descer, e elas vão para o lugar. Se você for dele, elas vão para o lugar. Se você não for dele, o vaso se quebra. E aí você perde o vaso, que é a vida, e perde as prioridades que Deus queria que você tivesse na vida. Que isso tal não aconteça com você. Que você compreenda que há uma ordem de Deus, aproveite a vida e alegre-se com a vida. Em outros textos aqui a Bíblia diz que você deve se alegrar com a mulher da sua mocidade. Bom, Salomão levou a extremos e colocou no plural e deu problema. A Bíblia diz que você se deu o direito de aproveitar as coisas boas da vida, mas Salomão foi além e se embeveceu e se embriagou com os prazeres da vida, até que chegou um ponto que Deus deu uma sacudida na vida dele, e no final da vida ele faz essa reflexão, que serve de advertência para todos nós. Lembre-se, entre ausências e presenças, entre as ausências mais sentidas na experiência humana e a presença que não pode faltar na sua vida, Deus é a presença que não pode faltar na sua vida. Que Deus o abençoe. Amém.